Boa noite. Dia de número 151 nos projetos de minimalismo digital. E hoje mais um dia de vitória, de avanço, de ajuste para a nossa caminhada em destinar a utilização da ferramenta, tecnologia, a nosso favor, né? Não contra, como a gente sempre usa ou usava no meu caso. Bom, então é o seguinte, meu dia hoje foi muito bom, muito tranquilo, né? Eu tento manter um mesmo cronograma, né? Para que as coisas que eu faço no meu dia se tornem habituais, se tornem naturais. Então, assim, se tornando habituais, elas não vão gerar nenhum tipo de conflito interno. E eu fazendo algo todos os dias, a minha mente vai entender isso como comum, como normal, né? Como algo que faz parte do plano, do sistema, e não vai impor resistência. Então, assim, eu tento ter uma atividade que faz toda a diferença, né? Uma atividade importante, uma atividade essencial para o dia. E nesse meio aí, eu balanceio entre estudo, passar mais tempo com a família e atividades que o objetivo é gerar ordem, né? Então, é arrumação, limpeza e essas coisas, certo? Então, assim, algumas atividades de ordem, né? Uma atividade principal, que é a minha tarefa do dia, estudo, descanso e o trabalho, certo? Então, assim, tento tornar tudo muito simples, muito fácil de se aplicar, né? E assim, depende de um monte de coisas, né? Não é um sistema, não é uma rotina complexa demais para funcionar num tipo específico de situação. Então eu consigo hoje realizar as coisas de maneira simples, de maneira eficiente, e é uma rotina que me faz bem, que eu consigo manter e que me faz evoluir, certo? Mas isso aqui é algo que eu queria frisar hoje, é o seguinte, não é porque a rotina é boa, não é porque a rotina é fácil, não é porque a rotina ela é feita para você, né? Ela é feita sob medida para você, que você tem que se acomodar nessa rotina. Ou seja, tudo precisa de ajustes, mesmo que for mínimos, certo? Para que essa rotina não se torne monótona demais e a sua mente ela rejeite, crie resistência e encare essa rotina de uma maneira negativa. Então, se isso acontecer, vai gerar uma espécie de rebeldia, de revolta interna, né? Então, assim, tudo que a gente menos quer é atrito, ruído, confusão mental, né? Uma guerra interna. Mas o que a gente quer é promover a paz, né? Que é integrar ali os pensamentos, a vontade e as ações, certo? Então é gerar esse esqueminha de unidade interna para que tudo funcione como
como por osmose, né? Então as coisas entram em fluxo, ou seja, então quebra-se, né, a resistência e tudo acontece de maneira natural e fluida. Então, assim, sempre um sistema, um projeto, sempre precisa de ajustes, né? Sempre precisa de manutenção, de atenção, manutenção, de ajustes, de revisão, né? Para entender o que se está funcionando, se está funcionando bem, se tem pontos a considerar, se tem coisas a retirar. Então, é uma análise, uma avaliação constante para sempre gerar uma melhoria de performance, uma melhoria contínua de performance e que se alinhe com a sua realidade, com o seu momento. Se você precisa elevar um pouco, se você precisa baixar um pouco o ritmo. Então, isso faz toda a diferença para que isso se mantenha no longo prazo, que é o meu objetivo, que é desenvolver um sistema específico para mim, né, personalizado, para que eu consiga manter no longuíssimo prazo, que me gere benefícios todos os dias e aumente ao longo do tempo. E assim, essa questão do minimalismo digital tem me feito muito bem. Eu já consigo passar mais dias sem consumir conteúdo nada a ver, né? Aquela ânsia por informações, né? Uma necessidade de estar atualizado sobre esportes e tudo que se relaciona a esportes que eu tinha, né? Que era um vício assim, e que é um vício, né? Muito grande e que me faz perder tempo num monte de coisa. Aparentemente, né? Aparentemente, eu digo, hoje está diminuindo esse interesse, essa necessidade de constante avaliação, de constante consumo para atualização. Então eu vejo que eu também estou me afastando um pouco de livros, e-books no caso, né? Que são os livros digitais. É uma coisa assim que eu vejo que eles têm a sua utilidade, né? A praticidade e tudo, né? A facilidade para ler, né? É uma coisa assim que você pode colocar em muitos dispositivos, então isso facilita. Mas qual que é a intenção? A intenção não é diminuir telas. Então, não faz sentido ficar preso a e-books digitais. Então, é algo que eu também estou pouco a pouco me libertando, mais focado em livros físicos, de papel, né? Então, assim, isso tem me ajudado também a diminuir o meu tempo de tela, que hoje está por volta de menos de 3 horas, não, menos não, contando notebook e celular, umas 3 horas diárias. Então eu ainda acho muito, né? Quero ver se eu consigo baixar isso de maneira consistente para 2 horas e meia
conteúdo online por dia, né? E esse conteúdo online não é entretenimento barato, não. Isso é trabalho, isso é estudo, né? Então, é esse tipo de consumo que esse tempo todo ele requer de mim, é trabalho e estudo, né? Então, assim, eu estou conseguindo, né? Eu não vou falar assim que eu estou curado desse vício de telas e entretenimento digital, porque algo que eu aprendi é que é sempre importante estar vigilante, né? Porque as estratégias, as estratégias para nos hipnotizar, nos escravizar nesses vícios, ela evolui. Então, a nossa vigilância tem que ser constante, para que a gente não caia mais nessas pegadinhas e seja apanhado nesse anzol, né? Nesse laço. Mais alguma coisa? O esporte, né? Na verdade, esporte, exercícios, estou me sentindo muito bem. Tenho praticado exercícios moderados, 6 vezes por semana, e estou muito feliz com os resultados, com a disposição, com a energia, com postura, a força, flexibilidade, sabe? A ausência de dores, a ausência de doenças. Então, assim, a minha preocupação maior em relação a exercícios era lesão, que mais? Assim, cargas muito pesadas. Então, era isso. Então, assim, a minha, o meu pé atrás em exercícios moderados seria o meu corpo se acostumar e não surtir efeito, né? Ser um tempo gasto sem resultados aparentes, né? No caso. Então, mas assim, tem surtido muitos bons efeitos, tem me dado assim, eu tenho ficado muito feliz com os resultados, seja eles os resultados físicos, né? Força, flexibilidade, disposição, mas assim também eu creio que é uma boa notícia por longo prazo, porque eu entendi o seguinte, que o corpo ele precisa ser funcional, certo? Então eu preciso de um corpo forte, flexível, bem disposto durante toda a minha vida, saudável durante toda a minha vida. Então o foco não é o volume, né? Não é aumento de medidas, sabe? Não é um certo nível de percentual de gordura, é simplesmente saúde, é simplesmente autonomia e é simplesmente ter uma vida saudável, né? Independente da idade, é conservar a saúde e não apenas conservar, mas aumentar. Aumentar a saúde, aumentar a disposição, né? Conseguir abaixar, levantar, carregar, subir, descer sem problema nenhum, sem nenhum tipo de auxílio, sabe? E conseguir isso para a vida toda. Então, esse é o objetivo dos exercícios. O exercício, leitura, né? Graças a Deus, todos os dias eu leio um pouco, né? E o objetivo da minha leitura se tornou aprendizado, desenvolver uma comunicação melhor, poder ter mais conhecimento, né?
e usar a leitura também como fonte de entretenimento, né? Ter livros que possam sanar essa sede da gente por entretenimento, como passatempo, sabe? Como hobby. Eu entendi que nós temos que ter hobby, é uma válvula de escape para que a mente ela não entre em parafuso. Então, então eu entendi que o livro ele pode ser uma fonte de estudo, de aprendizado, de aumento de conhecimento, de melhoria de comunicação, né? Poder ler livros físicos é uma ótima atividade cognitiva e assim, e pode ser um hobby, né? E é um bom hobby e você aprendendo, né, com a leitura, o seu gosto por autores, por estilos de escrita, de literatura, né? Isso vai se tornando um hobby e assim você vai gostando de ler, não lendo para alcançar um objetivo, mas ler por gosto, por satisfação, certo? Então, assim, eu entendi que encarar a leitura também como hobby vai aumentar o meu tempo de leitura na vida, certo? Então, é mais uma coisa que eu tenho percebido e tenho tentado desenvolver também. Bom, mas é isso, é ter momentos de descanso, né, no dia. Eu tento deixar as minhas tarefas, as minhas atividades espaçadas ao longo do dia, divido meu dia em blocos e para ter vários momentos do dia com a agenda livre, com a agenda vazia, onde eu posso escolher para onde direcionar esse tempo livre. E eu uso isso para poder descansar e poder passar mais tempo com a família, né? Então essas são as coisas que eu tenho feito, que tem dado certo, mas que a todo tempo eu tenho prestado atenção para que eu possa vir ajustando conforme a necessidade e conforme a minha percepção de ganho, de perda ao longo do tempo. Então é isso. Dia de número 151, nosso projeto de minimalismo digital. Amanhã tem mais, mas apenas se Deus quiser. Então, um abraço.